Diquinhas sobre estruturadores, temos sim, é claro, e precisamos falar sobre eles, né, gente? Eu não vim falar assim de todos os estruturadores, eu vim falar do que eu usava e do que eu uso hoje, né? Do que eu uso há uns 3 a 4 anos. Mas essa daqui, a manta, é a que eu usava. Essa é a R2, gramatura 100, porque ela é assim, fininha e durinha. É R2 porque ela tem resina dos dois lados, então isso faz com que ela fique assim mais firmezinha. E aí tem também a R2 gramaturas 200, que eu também usava, que eu usava nas peças maiores, nas mochilas, nas necessaires. Porém, mesmo ela sendo assim uma manta com resina dos dois lados, com o tempo eu percebia que elas ficavam assim, as peças depois de lavadas, elas ficavam meio mole, sabe? Perdia assim aquela coisa, aquela firmeza. E aí eu não gostava muito. Então, você sabe como é que artesão é, né? Artesão vai quebrando a cabeça, vai experimentando, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar, a gente tem que ir testando coisas pra gente ir descobrindo e ver o que que fica melhor, né? Que a gente possa substituir para que fique melhor, tá? Então não adianta você substituir uma coisa por outra, mas que fique pior, tem que ficar melhor. E eu vou mostrar para vocês o que que eu tenho usado. Então, há cerca de uns 3 a 4 anos, eu já venho testando, já venho usando o nalho dublado, que é isso aqui. Algumas pessoas conhecem como acoplado, mas eu conheço como nalho dublado, tá vendo? De um lado ele é assim, olha, e do outro lado ele tem uma espuminha. Aqui é um tecidinho e aqui é uma espuminha. E aí eu uso com o TNT 120 ou com o 150. Essa bolsinha aqui, por exemplo, olha, essa necessaire, ela foi feita com esse material, com o nalho dublado e o TNT 120. E olha isso, gente. Ela fica durinha, sabe? Você lava e ela não fica molengo, fica sempre dessa forma. Então, se você lavar 10 vezes, as 10 lavagens, ela vai ficar sempre desse jeitinho assim, ó, limpezinha, não vai ficar caída. Então, isso que é importante. E olha essa mochila. Essa mochila aqui, gente, foi feita, tá vendo? Olha. Também, só que com o TNT 150 e não com 120. E com o nalho dublado. E olha isso, gente. É grossa mesmo, olha. Muito legal, muito bacana, tá vendo? Ficou maravilhosa. Eu gosto. E aí eu vou falar pra vocês do preço, tá? A economia que a gente vai fazer. Bom, em relação a preço, eu vou falar também das que eu usava, né? Que são a R2, a gramatura 100 ou a 200. Mas é a R2 que eu usava. E ela tem esse nome, gente, R2, porque ela tem resina dos dois lados, tá? Então, ao passar ferro, né, quando você coloca o tecido assim, olha, quando você coloca o tecido, olha, ao passar ferro, ela adere. Então, a resina que tem aqui, ela meio que derrete e gruda aqui no tecido. Isso facilita na hora de quiltar, na hora de costurar, enfim. Bom, mas em relação a preço, elas estão variando assim entre 32 e 38 reais. Pra mim, gente, sinceramente, sem chance, porque isso aí eu vou ter que embutir pro cliente e acaba encarecendo muito, porque eles também reclamam, né? Ainda mais que eu uso assim para coisas grandes, por exemplo, na mochila. Isso eu tô falando de mochila, né? Imagina uma peça maior ainda, né? Então fica complicado. E aí, o nalho dublado, ele tá custando em torno de 10,50, entre 10,50 a 11,50. Então, vale bem mais a pena. E o TNT 120, em torno de R$ 7, 6,90, 7. E o 150, coisa de R$ 2 a mais. 1,50, R$ 2 a mais. Então, se a gente fizer uma continha, a gente vai ver que vale muito mais a pena usar dois materiais, mesmo usando os dois, vai valer mais a pena do que a gente usar a manta. E fica muito bom. Então, assim, eu tenho usado já há muitos anos, mas porque eu gosto. Não é só por causa da economia. Eu prefiro, né? Porque eu já expliquei isso em relação à estrutura, né? Que a manta, mesmo sendo resina dos dois lados, com o tempo, ela acaba ficando molenga depois das lavagens. E isso aqui não, permanece sempre durinha. Então, eu gosto bastante. Então, a ordem de costurar, de botar é o seguinte: tecido, né, que é o tecido principal, o nalho dublado, com essa espuminha aqui virada para baixo, e o TNT, e o forro. Algumas coisas a gente já quilta ou faz uma telacê com forro e outras não, né? Mas todas elas têm que ter forro. Mas às vezes tem trabalhos que primeiro a gente quilta, depois coloca forro. E outros já fazem isso forrado, né?
Então, gente, para vocês verem a economia que faz, tá? E aí, por que que a gente tem que colocar nessa ordem? Porque se eu colocar o TNT, por exemplo, aqui em cima, né? Porque o TNT, se você for parar pra pensar, ele é bem mais durinho. Nessa gramatura é mais durinha. Aí tem gente, poxa, mas aqui vai ficar melhor. Mas não, gente. Por quê? Porque senão você vai estragar o seu trabalho ao passar. Porque quem usa tricoline como eu, por exemplo, e aí dependendo da peça, se for uma bolsa, que é uma peça que a gente usa muito, aí tem que lavar, não tem jeito. Qualquer peça de tricoline a gente tem que lavar. E aí, consequentemente, você tem que passar, né? E aí, com o calor do ferro, isso pode enrugar, pode danificar. E ele estando aqui embaixo, não tem problema, porque o calor do ferro não vai passar aqui, tá? Quer dizer, vai passar, mas não vai a ponto, não vai chegar a ponto de derreter igual, porque o TNT ele derrete, tá? Não vai derreter a ponto se ele tivesse aqui, tá? Então essa foi a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado. Então já deixa aquele like, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque, gente, tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Então se vocês não ativar o sininho, simplesmente vai deixar de ser notificado de tudo que eu postar aqui, tá bom? Muito obrigada por ficarem comigo, um beijo e fiquem com Deus.